em que a gente celebra mais um início de curso do nosso programa de pós-graduação. E nós teremos, então, queremos agradecer a presença de todos aí, e em virtude do curto espaço de tempo que o Olival vai ter para essa apresentação, eu passo, então, a palavra ao professor reitor dessa universidade, da Universidade da Balbúrdia, número 5 hoje aqui. Professor, por favor. Obrigado, professor Paulo Almeida. Eu quero saudar com muita alegria os colegas presentes, professor Pinheiro, professor Gildazo, professor Jean, professor Alexandre, ao meu querido amigo, meu colega de gestão durante tanto tempo e agora nos representando e como nos representando no CNPq, meu companheiro de geração, professor Alival Freire, meu colega Ronaldo, pró-reitor. Dizer a todos da minha alegria em passar rapidamente e saudá-los nessa abertura, nessa aula de abertura do semestre 2023.2. Dizer duas ou três coisas simplesmente, mas que é uma obrigação nossa. A primeira alegria é registrar que essa aula se dá numa semana muito especial para a vida da Universidade Federal da Bahia. Creio que todos nós estamos alegremente comemorando a nota máxima na avaliação da universidade, no seu recredenciamento agora pelo INEP. Temos a nota 5, devo aqui agradecer aos antecessores, o período coberto por essa avaliação faz com que o abraço carinhoso de parabéns seja estendido à professora Dora Leal Rosa, nossa reitora, ao professor, meu amigo, irmão, querido, professor João Carlos Salles, durante 8 anos reitor desta casa, e este primeiro ano de gestão. Creio que a nota alcançada pela Universidade Federal da Bahia no recredenciamento, ela vale muito mais do que um simples 5, do que uma simples nota máxima, porque ela foi alcançada apesar de tudo. Apesar dos tempos sombrios, apesar dos ataques, apesar do negacionismo, apesar de um orçamento que nem sequer dá conta, né, do mínimo indispensável ao funcionamento da universidade, apesar de tudo isso, nós vencemos. A balbúrdia, professor Paulo, venceu, felizmente venceu, porque a barbárie não vencerá nunca, enquanto nós tivermos uma universidade pública que respeita a sua missão de produzir conhecimento, de defender a vida, de defender a democracia. Então, é com alegria muito grande que eu vou me dirigir rapidamente a vocês, saudando nessa aula magistral, a abertura do semestre, porque carrego aqui a alegria de estarmos numa casa que é nota máxima na avaliação do INEP. Ao dizer isso, quero parabenizar o programa, o Renobio, especialmente pelo que ele significa em relação a dois aspectos, pelo menos. Primeiro, pela qualidade do programa, pela nota que ele tem, não é? Que efetivamente uma nota que mostra a qualidade da pesquisa, a qualidade do trabalho que é realizado pelo programa. Segundo, porque é um programa em rede que se organiza a partir das universidades nordestinas, e aqui já mando um forte abraço à nossa comunidade da Federal de Alagoas, ao meu querido colega, o professor Tonholo, reitor da Federal de Alagoas, onde esse programa, essa rede tem assento. E dizer, professor Pinheiro, professor Paulo, da nossa alegria em poder, nesse momento, acolher ainda melhor os programas que, como o nosso Renobio tem nota alta, nesse birô que a nossa pró-reitoria acaba de colocar à disposição desses programas para um apoio nas atividades de administração da pesquisa, de gestão da pesquisa. Dizer, portanto, da nossa alegria, eu creio que são exatamente programas como esses, colegas como esses que, nesse momento, participam desse processo, dessa aula de abertura, e todos aquele grande conjunto de pesquisadores que compõem esse programa, são pessoas assim, são colegas assim, são competências assim que fazem com que nos encantemos com esta casa, que fazem com que ela tenha efetivamente capacidade de produzir o que produz e certamente responde em larga medida pela nota máxima que acabamos de receber. Desejo a todos os colegas um excelente semestre, desejo a todos a continuidade da qualidade das pesquisas que vocês fazem e acolho aqui com imensa alegria meu colega, querido amigo, professor Alival, certamente nos brindará com uma bela fala nessa manhã. Um forte e fraterno abraço aos colegas,
Viva a Universidade Pública, parabéns à Universidade Federal da Bahia, nossa casa, e tenho absoluta certeza que é o sentimento de cada um de nós aqui, esta casa que é o melhor lugar do mundo. Muito obrigado, um bom dia a todos e um bom trabalho. Muito bem, obrigado, reitor. É bom ouvir sempre, né, essas palavras de sucesso hoje, né? Em particular, de boas-vindas ao nosso programa, nossos programas, né? Nós estamos aqui, na verdade, emanados com mais 2 programas, que é o PPG Biotech, que recentemente já teve o prêmio CAPES de tese do doutorado, que foi realmente uma honra para a gente. E nós temos também o programa de saúde aí, de odontologia, que está representado pelo professor Jean Nunes aí. A professora Tininha, Maria Cristina, não pôde comparecer. Mas, então, Ronaldo, você quer falar algumas palavrinhas aí, Ronaldo? Ronaldo está aí. Cadê ele? Ele não... Aqui, Ronaldo. Rapaz, não sei se eu estou no melhor ambiente, se vocês vão me ouvir bem. Que a gente Estamos ouvindo bem. Estamos Você está no PPG Biotech, a gente ouve muito bem aí. Então, assim, imagina, as palavras do nosso reitor já cobrem toda a descrição de sucesso que tem sido o Renorbio, a biotecnologia na UFBA, que a gente tanto valoriza, que a gente tanto celebra, né? E estarmos aqui na casa de vocês é muito bom nesse momento dessa aula inaugural. Parabenizar vocês, dizer que a gente os acolhe sempre que vocês precisarem da nossa pró-reitoria. Nós agora estamos com um novo espaço para atender os programas 6 e 7. Paulo esteve conosco lá na inauguração, né? E também estamos destacando um apoio específico para o programa, né? O Renorbio, para além daquilo que já recebe da rede. E, é claro, celebrar, né? Esperar um novo semestre aí que vem. E com uma alegria aqui, viu, Paulo, que aí talvez eu, você e Pinheiro e Paulo Saibão e professor Miguel vão entender melhor esse meu comentário. Tive a maior alegria de conhecer o novo servidor de vocês aqui, que nos deixa muito aliviados e confiantes. Parabéns, um ótimo evento, um abraço, Olival, e bom dia para vocês. Obrigado, Ronaldo. Sempre proativo aí, agora cheio de dinheiro. Esse aqui é o Ronaldo. Muito bem, Alexandre, por favor, umas palavrinhas aí. O Alexandre está substituindo o professor Roberto Mega, que está no exterior, e ele está em exercício, então, do cargo de diretor. Por favor, Alexandre. Falar rapidamente, é uma grande honra, uma alegria imensa receber o professor Olival como palestrante nessa aula inaugural. Professor, nós temos um orgulho imenso, né, do senhor. Recentemente eu tive o prazer de ler uma matéria da revista Pesquisa FAPESP sobre a sua importantíssima contribuição para a ciência brasileira na área de física. E então é um motivo de muito orgulho para todos nós. Gostaria de agradecer as coordenações dos programas de pós-graduação em biotecnologia pela rede Renorbio, em biotecnologia e em odontologia e saúde pelo convite para a participação desse evento. Então, gostaria de agradecer também a participação dos nossos queridos Ronaldo, pró-reitor, e nosso querido, magnífico reitor Paulo César Miguel. Estamos todos juntos aqui no ICS, né? Acabamos de participar de um outro evento e vamos agora ter o prazer, a honra de assistir o professor Olival. Muito obrigado, Paulo, nosso querido coordenador, né, do programa de pós-graduação em biotecnologia pela rede Renorbio, e muito obrigado, Paulo, nosso querido reitor. Muito bem, 2 charás aqui, né? Paulo e Paulo, vai ser uma dupla dinâmica esse ano. Bom, pessoal, em nome dos 3 programas de pós-graduação, nós vamos ouvir, então, agora o professor doutor Olival Freire Júnior, nosso grande pró-reitor, um pesquisador de uma importância ímpar dentro da física e da história da ciência,
hoje assumindo essa posição, essa bela posição do CNPq. E nós, então, sem muitas delongas, a maior parte de nós já conhece a trajetória desse querido professor, desse querido amigo, de maneira que nós passamos, então, a palavra ao Olival, que faça a sua palestra agora. Muito obrigado, Olival, e seja bem-vindo aqui à Biotecnologia e à UFBA novamente. É com você, Olival, por favor. Paulo, eu queria inicialmente agradecer aos 3 amigos que me formularam esse convite, que é assim que eu os considero. Pinheiro, Jean e você, Paulo. Amigos por trajetórias diferentes, convivemos mais recentemente na gestão da UFBA, mas são alguns eu conheci como gestor, é o caso de Pinheiro. O Jean, eu já conheci ele mais tempo, você eu conheci mediado por um grande amigo comum, que é o Elias Ramos, que também é um destaque para a Bahia, porque está hoje na diretoria da FINEP. Queria agradecer imensamente ao meu colega, o reitor da UFBA, Paulo Guedes, Universidade Nota 5. Quero agradecer em especial por ele ter dito que eu sou da mesma geração que ele, o que não é bem verdade. Eu sou uns 3 ou 4 ou 5 anos mais velho do que o professor Miguel. Então, obrigado, Miguel, por esse rejuvenescimento. Fomos colegas do Colégio Maristas e fomos colegas de outras tantas batalhas aí pelo caminho. Muito feliz também de ver o Ronaldo, nosso pró-reitor. Tive com ele recentemente aqui. Feliz também de ver Gildardo, como eu disse, nos fez uma visita recente aqui ao CNPq. Também muito contente de ver aqui Alexandre representando o ICS e o Meia. O Meia também é um amigo de longas datas. Peço que transmitam um abraço ao Meia. Já falei com a Fátima, e eu não vou me estender aqui nos nomes, porque são muitos e eu corro o risco de vir também aqui a Davilene, que é aluna lá do nosso programa, e a Cristina, que foi representante do NIT. Então, eu vou reiterar esses agradecimentos e passar, então, digamos assim, à frente. Não posso deixar de falar da minha felicidade de saber que o Jean é vice-diretor da odontologia. Então, esse programa de odontologia, tanta balbúrdia ele fez que chegou à direção da Faculdade de Odontologia. É isso, Jean? Não, Olival, eu sou vice-coordenador do programa. Então fico meus votos para ver o você, Pinheiro, um dia como diretor da Faculdade de Odontologia, tá certo? Olha, mas já recebi vários convites, viu, para ser. Tá bom. Gente, eu vou então compartilhar a tela aqui para usar alguns slides, tá certo? Deixa eu ver se eu... Quando o Pinheiro, então, vocês veem os slides com facilidade? Está ótimo, meu irmão. Está ótimo. Tá. Excelente. Tá bom. Então, veja, quando o Pinheiro me falou, pediu um tema, eu coloquei esse desmonte da ciência no Brasil, mas depois eu sugeri um outro tema. Assim, eu quero falar do período recente, que está bem descrito por essa ideia do desmonte, mas eu quero falar muito, e eu diria mesmo, principalmente das nossas perspectivas daqui para frente. Tá? Então, veja, o período recente vocês conhecem tanto quanto eu. Tá? O que é que eu chamaria a atenção do período recente? O aspecto orçamentário, nós conhecemos bem. O nosso reitor Miguel enfatizou digamos assim, a dificuldade que tem sido para as universidades, em particular as universidades federais, atravessarem esse período. Claro que eu estou falando das universidades, a universidade não é só ciência e tecnologia, mas não há ciência e tecnologia sem universidade bem financiada. Tá? Então, certamente, isso aí foi um problema de enorme seriedade que a gente teve, a redução
nos últimos tempos. Eu vou fazer uma referência aos números de maneira mais precisa, na forma de gráficos, mas eu acho que tão importante quanto a redução do fomento foi, nos últimos tempos, digamos assim, a crítica à ciência no terreno da cultura dos valores. Tá? Vocês fizeram referência, Paulo abriu fazendo referência à Universidade da Balbúrdia. Parece que foi de um outro tempo, né? A UFBA sendo chamada de Universidade da Balbúrdia, universidade onde se plantava maconha, onde se produzia drogas sintéticas, coisas desse tipo. Tá? Eu quero dizer, portanto, assim, de que nós sofremos um ataque que foi um ataque relacionado à ideia de que o valor da ciência ficou em questão na sociedade brasileira. Isso relacionado à situação da pandemia, relacionado à postura do governo anterior, relacionado a tendências presentes no mundo hoje, na cultura, tendências muito estranhas de uma redução do valor da ciência. E, no caso do Brasil, eu diria assim que é um elemento absolutamente novo na nossa história. Nós não podemos perder de vista de que a atividade científica no Brasil ela foi valorizada ao longo do século XX, ela foi valorizada mesmo no período do Império, ainda que as nossas universidades sejam do século XX, e a ideia de que a ciência é um valor central no desenvolvimento da ciência brasileira tinha também certos elementos simbólicos. Eu sei que o elemento simbólico, às vezes, você pode me dizer, mas isso não é dinheiro para a ciência. Mas é preciso o elemento simbólico para mostrar que a sociedade apoia a ciência. Então, o Brasil é um país que virou república com um lema positivista, o ordem e progresso. O positivismo foi muito influente nas escolas de engenharia e na formação dos militares brasileiros. E, como nós sabemos, o positivismo foi uma corrente filosófica que valorizou sobremaneira o desenvolvimento científico, por vezes até exagerando ao colocar o conhecimento científico num patamar superior a outras formas de conhecimento. A gente precisa, nos tempos de hoje, temperar um pouco essa visão positivista. Mas ela é constitutiva da formação da sociedade brasileira. E, portanto, a sociedade brasileira, de repente, na virada do século XXI, nós passamos a enfrentar situações que nós não tínhamos antecedentes anteriores. Olha que nós já tivemos perseguições políticas a cientistas brasileiros na época do Estado Novo, na época da ditadura militar, mas, curiosamente, nesses dois contextos, o valor da ciência não era posto em questão. O que nós tivemos no período mais recente, eu quero ilustrar citando 3 casos que são conhecidos de vocês, mas que, para mim, são muito simbólicos dessa desvalorização da ciência. São esses 3 casos aqui. O caso do professor Ricardo Galvão, hoje o nosso presidente aqui do CNPq, o caso da professora Adélia Mesac e o caso do professor Marcos Lacerda. O Galvão, como vocês sabem, é alguém que, à frente do INPE, revelou no governo passado os dados que o cientista levanta os dados, e os dados mostraram digamos assim, o avanço das queimadas na Amazônia. E o governo, então, pressionou o professor Galvão para que ele torcesse os dados. O Galvão teve uma atitude de muita firmeza, de muita dignidade, e terminou sendo exonerado da direção do INPE. A professora Adélia faz pesquisas envolvendo a área da sexualidade no Amazonas. E o professor Marcos Lacerda fez pesquisas envolvendo, entre outros assuntos, mas em particular, a pesquisa que desagradou o governo passado, porque ele foi dos primeiros a mostrar, quer dizer, aqui, o primeiro pesquisador cujas pesquisas mostraram que a eficácia da cloroquina para o combate à pandemia era uma eficácia, não foi discutível, como, ao contrário,
os efeitos colaterais não compensavam nem de longe eventuais ganhos. A professora Adélia e o professor Marcos, eles foram indicados para receber o prêmio da Ordem do Mérito Científico no governo passado. Os nomes chegaram a ser publicados no Diário Oficial. E 2 dias depois, o Diário Oficial foi republicado, retirando o nome desses cientistas. Então, para mim, são 3 exemplos. Recentemente, no 12 de julho, nós tivemos um ato no Palácio do Planalto, em que o presidente Lula concedeu a medalha do mérito da Ordem Científica a vários pesquisadores e, muito importante, ele restaurou as medalhas da professora Adélia Benzac, do professor Marcos Lacerda e também do professor Ricardo Galvão, que já tinha sido nomeado desde janeiro, era o diretor aqui do CNPq. Então, essa dimensão, ela pode parecer hoje coisa do passado, Pinheiro, mas a gente precisa ter isso em mente, porque eu acho que isso põe para nós, cientistas, um desafio. É preciso que a gente, ao lado da boa ciência que a gente produz, a gente avance mais ainda no diálogo com a sociedade brasileira sobre os resultados e o valor da nossa pesquisa. Nós precisamos fazer com que a nossa pesquisa seja melhor compreendida pela sociedade brasileira. E o caminho para isso é o caminho da divulgação científica e da educação em ciências. Então, eu diria que nós, no Brasil, ao lado das responsabilidades usuais que os cientistas têm, nós temos essa responsabilidade adicional. Nós devemos colaborar para esse desafio da generalização da educação em ciências e nós precisamos contribuir para esse desafio da divulgação científica, porque é preciso que a sociedade brasileira assuma a ciência como um valor que deve ser apoiado pela sociedade. Não é possível pensarmos uma perspectiva promissora para a ciência no Brasil se a sociedade brasileira não identificar nas atividades científicas atividades relevantes para o bem-estar da sociedade brasileira. Nós tivemos, no âmbito da própria pandemia, um elemento que terminou sendo um elemento positivo, é que a sociedade brasileira, primeiro, quando as vacinas chegaram, a sociedade brasileira reagiu rapidamente e nós tivemos índices de vacinação superiores a vários países, inclusive países como os Estados Unidos, que têm bolsões anti-vacina, de resistência a vacinas em geral. Então, isso serviu como um recall. A sociedade brasileira relembrou dos tempos em que as vacinas salvavam vidas, do tempo que as vacinas, por exemplo, praticamente erradicaram a poliomielite infantil no nosso país. E isso, então, trouxe uma valorização da ciência. Tá? O modo como a sociedade brasileira abraçou as vacinas e o modo como a sociedade brasileira se relacionou com as instituições que estavam relacionadas à propagação da vacina, desde as instituições com capacidade de produção da vacina, como o Fiocruz, como o Butantan, até o nosso Sistema Único de Saúde e essa ideia básica da saúde pública de que é preciso ir no posto, enfrentar a fila para sermos vacinados. Eu acho que isso foi uma grande vitória da sociedade brasileira e foi um contraponto a essa tendência de desvalorização da ciência que nós vimos recentemente. Agora, eu passo para alguns gráficos para descrever melhor o nosso problema orçamentário, no período recente e daqui para frente. Né? Eu passo rápido aqui, eu não vou entrar em detalhes dos currículos das 3 pessoas que eu aqui fiz referência, isso aqui vai estar disponível para quem queira ver depois. Eu quero agora refletir sobre alguns gráficos. Né? Então, esse primeiro gráfico, ele é um gráfico que, o gráfico de cima é um gráfico que é conhecido de todo mundo que pratica atividade científica, né? Porque ele é um gráfico que nos mostra que nós tivemos um momento de alta, de elevação do financiamento da atividade científica, alguma coisa aí
dos anos de 2005, 2006, até praticamente 2013, 2014, nós tivemos uma queda daí para frente. Tá? E essa queda, ela tem digamos assim, uma retomada de 21 para 22, sobre o que eu quero comentar. Mas antes de falar dessa retomada, que eu fiz aí referência, é preciso olhar esse gráfico, a linha azul e a linha vermelha. Por que eu trago aqui essa linha azul e essa linha vermelha? Eu estou falando com programas de excelência na área da saúde da saúde e das ciências biomédicas. Né? Então, veja, eu sei que todos nós temos um enorme orgulho do CNPq. Isso é bem documentado, bem evidenciado no Brasil. É um orgulho, inclusive, que se traduz no enorme orgulho que eu tive quando fui convidado pela ministra Luciana Santos e pelo professor Ricardo Galvão para ser diretor científico do CNPq. Tá? Mas esse apreço que o pesquisador brasileiro tem pelo CNPq não deve fazer com que a gente perca de vista a seguinte característica. Muito do financiamento que chega pelo CNPq, a origem não é o orçamento federal para o CNPq. É o ponto que eu quero enfatizar. Tá? Você monta lá PPSUS, esse edital, sobre o qual conversei recentemente com o professor Gildásio, Medicina de Alta Precisão. Tá? Você olha para esses editais, o julgamento é feito pelo CNPq, o julgamento é feito pelos pesquisadores brasileiros, porque essa é um trunfo do CNPq, dispor de um mecanismo de julgamento, de avaliação, que é dos mais refinados no planeta. Tá? Mas o recurso não é necessariamente do orçamento federal do CNPq. Então, quando você olha, portanto, para o orçamento, para a curva que eu estou aqui desenhando, vocês notem que a curva azul e a curva vermelha, o comportamento delas é muito semelhante. Tá? Mas o azul é o orçamento federal, orçamento do governo federal, do CNPq, dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia. Em vermelho é o que nós estamos chamando de parcerias públicas. Parcerias públicas significa que, em geral, as agências no Brasil, quando querem fazer algum investimento que demande a produção de conhecimento científico, eles recorrem ao CNPq. Recorrem ao CNPq, transferindo recursos para o CNPq. E aqui eu queria, então, chamar a atenção o seguinte. Então, vocês veem que o orçamento das parcerias públicas é quase da mesma ordem de grandeza do orçamento do próprio CNPq. E quando a gente olha, então, pega o gráfico parcerias públicas, né, em vermelho, e a gente se pergunta quais são as parcerias públicas mais importantes. Duas delas chamam nossa atenção. Aqui está em verde, no gráfico de baixo, é o FNDCT, sobre o qual eu quero comentar já já. E embaixo é um gráfico que tem menos sobressaltos, quando você compara com o do FNDCT, ele é mais constante, mas ele é nada mais, nada menos do que a segunda fonte do CNPq. E essa fonte se chama Fundo Nacional de Saúde, se chama Ministério da Saúde. Então, portanto, a ideia de que o financiamento à ciência no Brasil, ela vem de diversas fontes e convergem no momento da avaliação, no momento da chamada para o CNPq, eu acho que é um elemento que todo pesquisador deveria ter em mente. Porque eu diria que é tão importante a gente defender o Ministério da Ciência e Tecnologia e o CNPq, quanto defendermos, por exemplo, o Ministério da Saúde. E aqui, de novo, os últimos 4 anos foram absolutamente dramáticos para nós, porque nós vimos, por exemplo, o que significa o Ministério da Saúde, nós vimos, inclusive, nos marcos do mesmo governo anterior, o que significa o Ministério da Saúde nas mãos de alguém minimamente comprometido com a prática da ciência e o que foi o desfecho final ao longo da pandemia. Então, esse é o meu primeiro recado. O orçamento de uma agência como a do Ministério da Saúde é extremamente importante. Outras agências aqui também são importantes, mas eu não vou detalhar em termos de orçamento. Mas nós temos contribuições absolutamente cruciais que vêm
da área do Ministério da Agricultura. Por vezes, o Ministério da Agricultura, parte do financiamento vem pela Embrapa, vem na forma de recursos que estão também repassados ao CNPq. Temos também recursos do Ministério da Defesa e de outros ministérios. Recursos do Ministério do Meio Ambiente. O ponto importante aqui é frisar isso, a defesa dessa diversidade de fontes de recursos para a ciência e tecnologia. Nós vamos agora olhar o gráfico em linha verde. Esse gráfico aí é importante. E ele é importante porque ele tem uma vitória recente e ele também nos mostra certos problemas que nós tivemos no passado. Tá? Mas eu preciso dizer uma ou duas palavras sobre essa fonte, na UFMDCT. O UFMDCT ele tem uma longa história, que eu não vou aqui me reportar, ele é criado em 69, 70. A FINEP é criada como sendo, inicialmente como uma financiadora, mas logo depois, 2, 3 anos depois, ela se transforma na Secretaria Executiva do UFMDCT. O UFMDCT teve um papel absolutamente crucial. Eu diria que na década de 70, na década de 80, eu brinquei aqui com o nosso reitor, dizendo que eu era mais velho, e é isso mesmo, eu entrei na Universidade Federal da Bahia em 72, no curso de Engenharia Elétrica, depois eu mudei para o curso de Física, e eu lembro que naquele início dos anos 70, nós tínhamos uma expressão para a ordem de grandeza do financiamento que vinha do FNDCT pela FINEP. O termo era o FINEPão, e eu, jovem estudante, eu sabia quando que o FINEPão estava chegando, ou se ganhou, se perdeu o FINEPão. Eu acompanhei de perto um terrível conflito que a UFBA teve com um desses FINEPões, que era o da Geofísica, e o reitor, na época, o Mascarenhas, cortou esse convênio, porque o controle desse convênio não ficava nas mãos da universidade, ficava nas mãos do programa da Geofísica. Então, assim, o FNDCT tem uma história, o FNDCT, portanto, junto com a FINEP, tem uma história importante. Na década de 90, o FNDCT praticamente secou. Época, grosso modo, crise econômica de um lado e uma certa ideologia absolutamente neoliberal de que tinha que tirar o Estado da economia, mas também tirar o Estado da sociedade. E o FNDCT ele vai ser recuperado no final da década de 90, ainda o governo Fernando Henrique, com a criação dos chamados fundos setoriais. E de 2000, 2001 para frente, o FNDCT se recuperou. Então, se vocês olham o gráfico verde, que está aqui embaixo, é exatamente isso. Você veja que na ponta esquerda está 2001 e olha que dali para frente é sempre um crescente. Tá? Então, portanto, o FNDCT é muito importante. Agora, nesse gráfico, tem algumas lições que eu queria tirar. Primeiro, esse aumento substancial do FNDCT, nesse período aqui, de 2011 para 2015, e esse pico em particular na altura de 2013, 2014, 2015, ele encerrou um problema da nossa política de ciência e tecnologia que nós temos que debater hoje. Por isso que eu queria também falar daqui para frente. É que parte substancial desse recurso do FNDCT foi para o Ciência Sem Fronteira. Eu conheci o Ciência Sem Fronteira no seu nascedouro, e no seu nascedouro, na época eu trabalhava no secretariado do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, e no seu nascedouro esse recurso era um recurso novo. Mas, e é assim que ele foi apoiado pela comunidade científica. Mas, na continuidade, o financiamento do Ciência Sem Fronteira passou para o FNDCT. Qual é a conclusão que eu quero tirar aqui? Eu não quero criticar o Ciência Sem Fronteira. Isso é um programa que precisa ser examinado e avaliado pela comunidade científica brasileira. O que eu quero tirar como conclusão é que o debate sobre o uso do FNDCT é um debate absolutamente essencial, e eu queria dizer que o que nós temos tido nesses 7 meses, 8 meses do governo Lula é exatamente assim, um rico debate no âmbito do Conselho Diretor do FNDCT, discutindo e decidindo onde será aplicado o recurso do FNDCT. Então, esse é um ponto extremamente importante.
Quero dizer que esse debate, ele chegou já a certos resultados, que eu vou apresentar um pouco mais adiante, mas esse debate terá continuidade na preparação da 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, que vai ser realizada daqui a um ano, ela já está convocada. O coordenador é o nosso antigo ministro da Ciência e Tecnologia, o professor Sérgio Rezende. Então, eu queria dizer, portanto, colegas, o debate sobre o rumo e o modo de execução dos recursos do FNDCT é um debate crucial para o bom êxito da aplicação desses recursos. Ou seja, exatamente porque é um recurso privilegiado, nós temos que ter uma enorme atenção quanto a esse recurso. Eu vou voltar a falar sobre isso. Mas eu passo adiante e peço que vocês prestem atenção que de 21 para 22, portanto, nos marcos do governo passado, há um pulo aí no FNDCT. Como é que se explica isso? Tá? A explicação está associada a uma vitória da comunidade científica brasileira, que em 2021 foi capaz de obter apoio do Congresso Nacional contra a vontade do governo federal, apoio para aprovar uma legislação que impedia o contingenciamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O que é o contingenciamento? Esse dinheiro entra de várias fontes, petróleo e gás. Estou vendo aqui Paulo, que usa muito esses recursos, porque apresenta projetos de pesquisa para ter apoio à ANP e tudo mais. Tá? Então, é um recurso que vem dessas fontes, mas o governo federal, volta e meia, contingencia o FNDCT. É preciso dizer que os 2 mandatos do governo Lula, ele não foi contingenciado por um compromisso pessoal do governo Lula. No governo Dilma, ele voltou a ser contingenciado e se conseguia a liberação depois de luta ano a ano. O que a comunidade científica apresentou ao Congresso e ganhou foi colocar na legislação de que esse FNDCT não podia ser contingenciado. E o governo passado reclamou, o ministro da Economia, Paulo Guedes, porque queria usar esses recursos para as metas do teto de gasto. Então, o governo chega no ano seguinte, 2022, entra com a medida provisória, bloqueando os recursos, restabelecendo o contingenciamento. O problema é que entre a aprovação da legislação e o bloqueio da medida provisória, nós tivemos um hiato em que as agências usaram recursos do FNDCT. E por isso que nós tivemos vários projetos que foram aprovados ao longo de 2022 e até o momento que esse dinheiro, então, foi recolhido, nós tivemos um financiamento para INCTs, por exemplo. Estou vendo o Ronaldo aqui. Parabéns, Ronaldo, você foi um dos que ganhou o INCT do edital do ano passado. Então, essa é um pouco a história. Tá? Entretanto, é preciso dizer que nesse quadro de incerteza e de certo tumulto que caracterizou a política científica e tecnológica dos últimos anos, nem sempre esse recurso que foi recuperado antes do governo bloquear com a medida provisória, nem sempre ele foi aplicado da melhor maneira. Ocorreu muita dispersão, muita fragmentação para projetos, ocorreu muito financiamento na forma de encomenda e não na forma de chamada pública. Os recursos do FNDCT foram utilizados para atividades regulares do tipo um edital universal, ou um edital de humanidades, ou então o orçamento das OS, tá? Só para ficar em 3 exemplos. E o FNDCT não é para isso, não é para o que é de responsabilidade regular. Quem que está, olha para o gráfico de cima, naquela linha em azul, o orçamento próprio do CNPq e do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, volto para finalizar a história do FNDCT. A comunidade científica, então, tinha o pleito de derrubar essa medida provisória e
é evidente que era uma batalha que nós travávamos no Congresso, mas travamos também na sociedade. E aí não há como não deixar de dizer que foi o resultado da eleição brasileira que não só reanimou a nação brasileira, como transformou em letra morta a medida provisória, que ficou vigente até fevereiro, mas o novo governo se comprometeu em deixar cair essa medida provisória. E é o que aconteceu. Resumo da história, então, desde fevereiro nós temos uma situação em que o FNDCT não está contingenciado. Isso significa, para 2023, da ordem de 10 bilhões de reais, que é o maior valor histórico do FNDCT. Esse valor não é integral para financiamento às universidades, porque parte da nossa pesquisa é feita, por exemplo, em empresas, parte da pesquisa em inovação é feita por empresas maiores ou menores, e, portanto, o FNDCT ele financia, em certa proporção, o que a gente chama de recursos não reembolsáveis, que é tipicamente quando você ganha um projeto no CNPq, é um recurso não reembolsável. Mas financia também os chamados recursos reembolsáveis. Quando você financia uma empresa, por exemplo, como vocês viram recentemente, uma empresa como a Embraer, ou empresa da área da indústria aeronáutica, esse financiamento é um financiamento reembolsável. Significa que a empresa devolve. A FINEP age como um banco. Ela empresta, né? É um empréstimo de alto risco, porque inovação é dos investimentos de mais alto risco no mundo. Tá? Então, aqui há um detalhe técnico, eu sei que é chato falar desses detalhes técnicos, mas a minha missão aqui nessa palestra, na aula inaugural do programa de vocês, é alertar para isso. A vitória do não contingenciamento veio junto com a outra vitória importante. Qual é a outra vitória importante? É que esse financiamento para empresas inovadoras não podia continuar sendo um financiamento com base em taxas de juros como essas praticadas pelo mercado brasileiro. Aqui nós temos, então, dois problemas. Um, você sabe, o presidente Lula fala sistematicamente contra a taxa de juros mais cara do planeta. Tá? Mas aqui eu estou falando de um subproblema dentro desse problema maior. É que você colocar o dinheiro emprestado para inovação com essa taxa de juros do mercado brasileiro é você travar a inovação. Porque, como eu disse, o investimento em inovação é um investimento de alto risco. Eu costumo dizer que os aposentados e as aposentadas norte-americanos que ficam jogando na bolsa à noite, o investimento de mais alto risco e que eles têm o prazer de arriscar é nas startups. Porque você não tem nenhuma garantia, quando você organiza uma startup, de que aquilo ali vai virar uma grande empresa. Tá? Bom, então, qual foi a vitória? A vitória foi, na legislação, então, foi assegurado que a taxa que se cobra do empréstimo, portanto, do recurso reembolsável, é a taxa chamada TR, que é uma taxa efetivamente acessível. E, de imediato, a FINEP passou a introduzir essa taxa. O BNDES, seguindo a orientação do governo federal, também ajustou a sua carteira quando envolve empréstimos para inovação. E esse é o cenário, então, que nós temos. Tá? Mas resta ao problema do FNDCT o seguinte: aonde aplicar o FNDCT? Aquilo que eu falei, a importância do debate de onde aplicar o FNDCT. Eu, no meu último slide, vou indicar para vocês o que foi a deliberação da última reunião do Conselho Diretor do FNDCT, que, depois de meses de debate, aprovou por unanimidade um elenco de 10 grandes temas que tinham que preencher critérios como serem temas de interesse nacional, serem temas estruturantes, serem temas voltados para a missão, para missões, tá? Portanto, nesse sentido, esse financiamento do FNDCT é diferente, por exemplo, do financiamento da Bolsa de Produtividade. É diferente, por exemplo, do financiamento do edital universal.
Estou falando desses dois porque vocês sabem que nós estamos no momento de julgamento de 2 editais extremamente importantes no CNPq. Nós conseguimos colocar nesses 2 editais, o universal e o de produtividade, o universal, o maior orçamento, o maior valor em termos de orçamento do CNPq, e é só orçamento do CNPq, e o de produtividade, o mesmo orçamento. Mas nós tínhamos colocado lá em março 500 novas bolsas PQ2. Vocês devem lembrar disso. Tá? Então, a imagem que eu quero conduzir aqui é assim. Nosso amigo Pinheiro, tá? Você sabe que a minha amizade com o Pinheiro passa por vários planos. Um deles é que Pinheiro usa sistematicamente fóton, né? E eu tenho estudado com alguns dos meus alunos história do uso de fótons em várias áreas, inclusive na medicina. Tá? Então, veja, o Pinheiro apresenta o seu projeto de pesquisa de renovação do CNPq, ali a avaliação é o mérito. Né? Nós não precisamos alinhar um projeto desse tipo a uma estratégia nacional de desenvolvimento científico, porque a própria estratégia nacional de desenvolvimento científico e tecnológico, ela precisa dar essa flexibilidade, e as universidades, eu diria que elas são o espaço ideal em que você tem liberdade de pesquisa para explorar caminhos que ainda não estão suficientemente explorados. Em contrapartida, outros investimentos têm que corresponder a uma certa missão. E eu vou falar mais adiante aí das missões. Daqui para frente, gente, eu vou passar rápido nos gráficos, porque eu quero falar agora dessa ideia de missão, da ideia de prazos, e vou terminar, porque eu quero ter um tempo para, eventualmente, responder perguntas de vocês, e eu quero ter um prazo eu quero, no final, falar dos usos atuais do FNDCT. Então, eu passo rápido, tá certo? Esse gráfico aqui é análogo ao outro, mas ele mostra aqui em azul os recursos do próprio CNPq, em amarelo os recursos do FNDCT e em azul claro recursos de outras fontes. Tá? Aqui é uma divisão entre auxílios de pesquisa, bolsas no exterior e bolsas no país. Aqui eu vou passar o percentual do PIB que é aplicado em ciência e tecnologia. O Brasil está aqui na linha mais grossa, né? Você vê que nós não estamos bem nesse terreno. Aqui eu passo rápido a distribuição por áreas de conhecimento, mostrando aqui, importante, mostrar que o CNPq apoia todas as áreas de conhecimento. Agora aqui eu quero, então, falar da ideia de missão e também do tempo médio de retorno de investimentos em ciência e tecnologia. Nos debates iniciais que nós tivemos esse ano, esse problema apareceu. Porque é uma expectativa natural da sociedade o seguinte: tem que ter resultado no curto prazo. O problema é que certos resultados de ciência não aparecem no curto prazo. E nós tivemos debates. Tivemos um dos debates no âmbito do MDM-CTI duro, porque um economista convidado insistiu nesse negócio do curto prazo e foi um debate acirrado. É natural que governos pensem no curto prazo. E é natural que as políticas de Estado pensem no médio e no longo prazo. O problema a saber é o seguinte: o que é que governa o retorno de investimentos em ciência, tecnologia e inovação? Então, eu quero primeiro mostrar um exemplo americano. Né? Aliás, esse slide já estava pronto quando todos aqui viram e comemoraram, tá certo? Que a Índia, digamos assim, tomou a dianteira e conseguiu colocar um veículo não tripulado na Lua e ele está lá trabalhando. É um enorme resultado para um país em desenvolvimento. Se vocês imaginam, gente, que até 1950 a Índia era uma colônia britânica, esse resultado da Índia justifica aquelas imagens que nós vimos na TV. É como se o Brasil tivesse sido campeão, como se as meninas tivessem ganho a Copa do Mundo. Tá? Bom, eu falei da questão espacial para citar o exemplo da NASA, né, que é um exemplo bem documentado, tá certo? Então, nós dispomos de um estudo
que acompanhou 64 milhões de dólares dos 3,7 bilhões de dólares que foram investidos na NASA. Como vocês sabem, a NASA ela é criada já na década de 50 e, a partir da presidência Kennedy, ela tinha a missão. Todos aqui já ouviram falar no famoso discurso do presidente Kennedy, que tinha que, naquela década, colocar o homem na Lua. Tá? Pois bem, dos 64 milhões que foram estudados, foi feito, nós não, quem fez o estudo, um trato de o que é que esse dinheiro gerou. 1,5 bilhões veio de valor agregado dos N produtos que a gente hoje utiliza na sociedade, na economia, e que foram produzidos no esforço do programa espacial da NASA. Outros 200 milhões geraram, digamos assim, foram produzidos a partir daqueles 64 milhões iniciais. Esses 200 milhões, por outro lado, certamente geraram outros impactos econômicos. O número de indústrias, tanto pequenas quanto grandes indústrias, é enorme, associadas ao projeto espacial. Agora, para a gente medir esse impacto, foram 44 anos para a gente chegar a esses números. Para os americanos colocarem o homem na Lua, se você coloca ali de 58 a 69, foram 11 anos. Tá? Então, portanto, você tem já aí pistas de que o retorno não vem no prazo curto. Tá? Eu vou pular as considerações mais gerais e eu vou citar alguns casos brasileiros. Casos de sucesso. A Petrobras, portanto, a pesquisa no petróleo. O sucesso é tão grande que hoje o dilema do Brasil é se explora ou se não explora o petróleo na foz do Amazonas. Mas o Brasil aprendeu, desenvolveu tecnologia para explorar petróleo em águas ultraprofundas. Né? Isso 2004, 2005 para frente. Mas foram 40, 50 anos formando gente em larga escala. Formando como? Como é que você formou gente para a Petrobras? Formando com cursos de física, cursos de química, cursos de engenharia. Veja, não por acaso, a Escola de Geociência na UFBA, ela antecede a reforma universitária de 69. Já nos inícios dos anos 60, não tinha Instituto de Física, não tinha Instituto de Matemática, mas tinha Escola de Geociências. E na continuidade, aí eu digo a minha experiência do que eu passei na UFBA. Não? Nós éramos um instituto de Física, junto com o Instituto de Geociências, que nós éramos beneficiados pelo afluxo de recursos para formar gente para o campo do petróleo. Um dos programas mais específicos era o programa de Geofísica. Você forma um geofísico ou alguém que entenda de geologia e entenda de física. Mas é isso, foram 50 anos para a Petrobras render. E a mesma coisa, invenção do Brigadeiro Montenegro, criado em 1950. Tá? Ele vai gerar, 20 e tantos anos depois, a criação da Embraer, tá? Criada em 69. Nós sabemos hoje que a Embraer ela é a terceira empresa de aeronáutica do mundo. Ela só fica atrás da Boeing e da Airbus. Tá? Portanto, você pega um investimento como ITA para criar a Embraer, no mínimo 20 anos. Tá? Agronomia. Tá? O nosso Ronaldo aqui é da área das ciências agronômicas em geral. Tá? O Ronaldo deve prestar atenção de que o Lula fala com gosto quando ele lembra o quanto de ciência e tecnologia tem em cada grão de soja que o Brasil exporta. Agora, essa potência na agricultura que o Brasil se tornou, ela não pode ser dissociada do esforço concentrado que foi feito no Brasil de alinhar a diversidade de instituições de pesquisa agronômicas que a gente tinha desde os tempos do Império. E assim foi criada a Embrapa, em 72. Aliás, quando você olha para a contribuição mais relevante, se a gente tiver de singularizar uma contribuição, talvez seja a contribuição
da Johanna Doberheim, que permitiu, digamos assim, a fixação do nitrogênio por mecanismos biológicos, diminuindo estupidamente o uso de fertilizantes e, portanto, viabilizando também a plantação em certas áreas do Brasil, a plantação da soja em certas áreas que não teria sido possível. A Johanna Doberheim é fruto da Embrapa. O último exemplo aí, eu não vou ter tempo de citar, o Centro Industrial Nuclear de Aramar, é onde nós aprendemos a controlar o enriquecimento do urânio. Tá? O Brasil anunciou esse resultado na década de 80, 84, 85, mas nós levamos 30, 35 anos investindo nessa área para termos resultados. Portanto, essa noção de estratégia é absolutamente essencial. E a estratégia, ela estrutura o resto. Eu falei muito rápido aqui, talvez não tenha sido muito claro. Qual é a ideia de estruturar? Você precisava pesquisar petróleo. Para pesquisar petróleo, você precisava ter bons cursos de matemática e de física. Para ter bons cursos de matemática e de física, para ficar nessas duas áreas que eu conheço melhor, ela precisa ter pós-graduação em física e em matemática. É essa que é a ideia do estruturante, é você ter uma missão, e a missão puxa a estruturação da sociedade brasileira. Então, aqui agora eu vou passar rápido, porque eu estou querendo concluir, tá certo? Vou pular tudo isso para ir para os finalmente. Aqui é uma apresentação mais detalhada, não é o caso. O CNPq tem um leque imensamente diversificado de linhas e de programas de financiamento, tá certo? Aqui, de novo, ainda os programas do CNPq. O que eu quero chamar a atenção é isso aqui, os desafios atuais, tá certo? Então, eu falei do descontingenciamento do FNDCT, eu quero finalizar ilustrando a política de uso do FNDCT. Falei dos juros em aplicações reembolsáveis, falei da vitória que nós tivemos há 2 dias atrás, finalmente aprovado o arcabouço fiscal. Nessa vitória, a gente teve uma derrota, mas que tem que ser circunscrita. A derrota é que havia uma proposta do senador Renan Calheiros para tirar a área de ciência e tecnologia debaixo do arcabouço fiscal. Isso não passou. Tá? Temos ainda enormes desafios nas políticas de diversidade e de inclusão na ciência brasileira e no aprimoramento do fomento e bolsa. Eu não vou ter tempo de falar nada disso. Eu quero só falar da importância da política de uso e dos 10 grandes temas. Então, esses são os 10 grandes temas que finalmente foram aprovados, como eu disse, depois de intenso debate, meses a fio. O primeiro tema é o tema da recuperação da infraestrutura de pesquisa nas instituições brasileiras. O segundo tema é mais inovação na sociedade brasileira. Vocês estão vendo aí que o investimento trienal planejado em bilhões de dólares, investimento digamos assim, são os maiores valores, é isso que eu quero dizer. O terceiro tema, o Conecta e Capacita Brasil, que é a ênfase na capacitação do Brasil para a informática e toda essa revolução que vem no campo da inteligência artificial. O quarto tema, o Pro Amazônia. O quinto tema, Conhecimento Brasil. Esse eu quero dizer que é um projeto robusto para atrair de volta cientistas brasileiros que queiram voltar ao Brasil e para fixar cientistas para evitar que eles se dirijam ao exterior. E aí eu passo rápido. O Política Consciência é um programa voltado para elaborar subsídios e dados para científicos para as políticas públicas. Identidade Brasil, foco nas coleções e acervos de interesse histórico que configura a Identidade Brasil. Aliás, quando eu vi esse programa, a primeira ideia que me veio na cabeça foi assim: o nosso diretor da Faculdade de Medicina deve concorrer nesse tema, porque aprimorar aquela joia que nós temos ali no Terreiro de Jesus, que é o prédio da primeira Faculdade de Medicina do Brasil, é extremamente importante. O oitavo tema, programa de apoio a projetos estratégicos nacionais. Aí eu não vou detalhar quais são esses projetos estratégicos, mas vocês viram alguns. Por exemplo, o laboratório NB4, laboratório de alta contenção,
de elevada contenção, laboratório de contenção biológica. O 9º tema são programas na área da defesa, e o 10º tema é ciência e tecnologia para a segurança alimentar e para a erradicação da fome. Eu finalizo por aqui, então, agradeço vocês e queria ter um tempinho para conversar um pouco com vocês. Eu vou parar aqui o compartilhamento da tela. Muito bem, Olival. Isso é uma verdadeira história para a gente, né? E essa competência sua em mostrar onde o Brasil erra e por que erra e volta a acertar novamente agora no governo Lula, né? Vou abrir, então, a discussão para todos que queiram se manifestar, por favor. Será que... Quem quiser falar, pode abrir o microfone e perguntar. Isso, por favor. Bom, eu vou perguntar uma coisa aqui antes que o pessoal se prepare. Acho que você jogou muita coisa, Olival. Esse pessoal ainda está processando. Entendeu? Olha bem, eu vi recentemente a Bahia é palco dessa área aí de desenvolvimento e produção de biogás, né? Eu, inclusive, bati firme aí, porque querer transformar o sertão numa área de produção de energia via biológica, em que você vai cultivar o sisal, onde está sendo aplicado mais de 240 milhões de reais por uma empresa, junto com órgãos do governo do Estado. Eu queria saber o que você pensa sobre isso, Olival. Paulo, veja, especificamente esse problema, digamos assim, do uso de certas áreas da Bahia para produção, digamos assim, de combustível a partir de origem biológica, a especificidade dessa questão eu não tenho, nesse momento, elementos para comentar. Mas eu quero enquadrar essa pergunta no dilema mais geral. Qual é o dilema mais geral? Veja, eu falei muito da política de ciência e tecnologia. Eu não falei aqui da política de desenvolvimento do país, porque essa política de ciência e tecnologia ela só vai ficar de pé se o país tiver uma política, um projeto de desenvolvimento econômico, um novo projeto de desenvolvimento do país, não só econômico, social, cultural e tudo mais. E aí, eu acho que nós temos alguns dilemas, Paulo. Eu só vou ilustrar 2 ou 3, e um tem a ver exatamente com o que você levantou. A gente tem um dilema de que é preciso voltar a industrializar o país, mas tem um dilema de que indústrias nós precisamos revitalizar no país. Esse é o dilema que está nas mãos do nosso vice-presidente, o Alckmin, no Ministério do Desenvolvimento. Aliás, temos um colega da Bahia, da UFBA, lá trabalhamos junto com o Alckmin, que é o professor Wallace, da Faculdade de Economia. Mas um outro grande dilema é exatamente o seguinte: quais são as oportunidades que se abrem no futuro para o Brasil se situar? Tá? Esse é um desafio que eu diria que tem uma dimensão geopolítica, BRICS, competição, Estados Unidos, China, não vou entrar nesse terreno. Mas esse terreno está na ordem do dia. Né? E há um terreno que é o seguinte: onde é que o Brasil pode vislumbrar um território em que o Brasil possa, digamos assim, aonde é que está, nos próximos anos, a nossa nova Petrobras, a nossa nova Embraer, tá? O nosso novo projeto Aramar, a nossa nova Embrapa, já para ficar nos exemplos que eu citei. Aí nós temos fronteiras que precisam ser ocupadas, e é o grande desafio. A primeira grande fronteira é o seguinte: o mundo inteiro está se movendo para uma concepção de sustentabilidade. É um movimento que no mundo inteiro se compreendeu de que nós temos um único planeta e esse planeta está ameaçado. Para ser mais preciso, a nossa espécie está ameaçada dentro desse planeta, porque o planeta vai continuar. Eu costumo sempre dizer, Paulo, às vezes quando eu falo em debate sobre esse filme Oppenheimer, bombas atômicas e tal, eu digo assim:
as bombas atômicas podem destruir a civilização. Digo, o Homo sapiens, porque as baratas vão continuar, não vão desaparecer. Né? Então, esse desafio da sustentabilidade é um enorme desafio mundial, e aí eu acho que o Brasil está numa posição vantajosa para ocupar esse território. Como é que vai lidar com a sustentabilidade? Né? E aí são os vários debates que nós temos. Por exemplo, eu sei, só para ver, nós temos um encantamento, por exemplo, com a energia eólica. Vai ficar ótimo, mas a energia eólica traz problemas ambientais também, né? Que tem que ser medidos. A gente não pode primeiro ocupar o território e depois medir o efeito, porque isso é o que a gente fez nos últimos 200, 300 anos com a Revolução Industrial. Né? Então, sustentabilidade é um grande tema. Dentro de sustentabilidade, a gente tem um outro grande tema, que é o nosso grande desafio, que é como usar, conhecendo a biodiversidade que está presente nos biomas brasileiros, que são os mais ricos e diversificados do mundo, e, em particular, no bioma da região amazônica. Então, portanto, sustentabilidade, transição energética e conhecimento da biodiversidade, eu diria que são temas, hoje, estratégicos para o novo projeto de desenvolvimento do país. Não são temas a mais. Eles podem ter sido temas a mais, claro, você tinha gente que pensava em sustentabilidade há 30, 40 anos atrás. Mas eu acho que agora o grande desafio do Brasil, em termos de projeto de desenvolvimento econômico, é isso. E nesse projeto, veja, esse projeto só fica de pé com mais ciência, e mais tecnologia e mais inovação. Bom, Olival. Eu fui provocado com várias... Olival, tem uma pergunta escrita aí no chat, tu podia ver? Vou ver. Tem duas. Elza e tem a professora Silvana também que quer fazer uma pergunta. Tá. Eu vou comentar. Silvana, eu vou sugerir que você fale primeiro, porque você vai falar de viva voz. Enquanto isso, eu estou lendo também a pergunta da Elza e eu comento as duas. Pode ser? Pode, claro. Eu não escrevi porque eu achei que era para abrir o microfone. Olival, eu vi, teve um slide que você passou ali rápido sobre a distribuição regional dos recursos. E ainda há uma concentração muito grande em São Paulo. Claro, São Paulo tem muito mais indústria, muito mais universidades, tem a FAPESP, que é outro mundo. Mas como está a política para que haja um fortalecimento de regiões, não só concentrar em São Paulo, mas que todas as regiões melhorem, em especial a região Nordeste, porque isso nos inclui. E a outra coisa você fala em política de inclusão, uma questão que está precisando pensar, assim, a gente tem pensado e é preciso pensar em políticas também, na questão do mulheres Vou falar da minha área, porque é mais específico, que a gente chama de STEM, que é ciência, tecnologia, eu não me lembro o que é mas matemática. Então, nas áreas de ciências exatas e matemática e engenharias, como está uma política de melhoria para mulheres. Você ainda vê que há uma concentração masculina nessas áreas. O CNPq tem visto como incentivar, claro que não de forma artificial, precisa ter eficiência, eu entendo, mas essas duas coisas. Muito obrigado, Silvana. Excelente pergunta, porque foi exatamente o tema que no final eu pulei para cortar o tempo, né? Mas eu vou ler o que a Elza perguntou e aí eu comento as duas questões juntas, tá certo? A Elza diz assim: falando no investimento de longo prazo, no desenvolvimento de formação em física, química e filosofia para pensar saídas para os problemas de produção da existência, temos que avançar na política educacional que retome a tese da qualificação científica dos trabalhadores. O senhor já aponta a necessidade da política econômica da superação da concentração do modelo agroexportador. O CNPq está atento à degradação da política educacional no âmbito da educação básica? Então,
voltando para a pergunta da Silvana. Silvana, então, eu pulei exatamente quando eu falei dos desafios, eu vou só colocar aqui para a gente ver o último slide. Eu coloquei, assim, os grandes desafios atuais. E não tive tempo de falar de políticas de diversidade e inclusão e o que é que a gente vai fazer como aprimorar a política de fomento e a política de bolsas. Por que esses dois temas são cruciais? Bom, diversidade e inclusão. O Ronaldo está aqui na sala, eu tenho, digamos assim, o grande prazer de, junto com o Ronaldo, nós temos, por exemplo, implementado as cotas étnico-raciais na pós-graduação brasileira, na pós-graduação da UFBA, não? Um debate que hoje você tem em todas as universidades brasileiras. Qual é o grande problema da diversidade e da inclusão? Tem uma dimensão que é correta, que é a dimensão de reparação histórica. Tá? E aí, portanto, eu estou falando de diversidade e inclusão de gênero, de orientação sexual, étnico-racial e regional. Tá? Então, veja, qual é o grande desafio? Tem uma dimensão de reparação histórica, eu não nego isso, eu acho que é fundamental para uma sociedade menos iníqua, na sociedade brasileira, que a gente tenha mais inclusão numa área que é uma área, eu diria assim, de classe média, que é o campo da ciência e da tecnologia. Mas há uma outra dimensão que nós, cientistas, precisamos debater, Silvana, para termos mais consciência da importância disso. Qual é? A diversidade é importante porque uma ciência mais diversa é uma ciência melhor. Isso hoje é muito bem compreendido em vários lugares do mundo. Você pega digamos assim, de editoriais da Nature enfatizando isso. No caso lá, os britânicos estão colocando a dimensão, é preciso colocar mais pobres na ciência. Né? No Brasil, via de regra, o pobre tem cor e gênero. Né? Ou seja, a diversidade, mesmo nas áreas mais duras, matemática, física, a diversidade pode trazer um outro olhar, uma outra perspectiva que enriquece a ciência. Agora, não tenho tempo aqui de me estender. O que eu posso dizer é, nós temos um CNPq atualmente, ontem nós tivemos reunião com os coordenadores do CEAS, estava da UFBA o professor Mittermeier, e o Mittermeier viu o presidente do CNPq enfatizar que nós queremos que, mesmo nesse julgamento agora dos editais de produtividade, a gente busque formas de fortalecer a diversidade e aumentar a inclusão na sociedade brasileira. Mas o professor Galvão falou também que, para algumas coisas a gente compreende melhor como fazer, outras nós estamos ainda arranhando. Né? Por exemplo, a diversidade de orientação sexual, a gente não tem nem dados, nem uma série histórica para compreender o problema. Série histórica de atribuição de recursos do CNPq. No caso de gênero, por exemplo, que você colocou, a gente tem dados na série histórica. E os dados da série histórica, que estão na resposta que o CNPq fez à moção da SBPC, não tenho tempo aqui de detalhar, mas eu sugiro que vocês leiam, nós temos ali coisas importantes em termos de série histórica. Primeiro, nós temos uma diversidade de áreas e de políticas nos últimos anos, portanto, mostrando que o problema do aumento da diversidade não é um problema que possa ser resolvido com uma política única. Nós temos que ter uma política que tenha flexibilidade para lidar com essa diversidade. Nós tivemos avanços em certas áreas, nas quais o número de bolsistas de produtividade já é majoritariamente feminino, outros não é majoritariamente feminino, mas nós tivemos avanços. Nós tivemos avanços agora na renovação dos CEAs. Eu fiquei muito contente que, sob a nova gestão, sob a minha responsabilidade, inclusive, de preparar as propostas, nós aumentamos em 10% o número de mulheres na composição dos CEAs.
E exatamente um CA mais diverso é um CA que pode ter mais sensibilidade a essa dimensão, mas volto a dizer, a gente precisa, é o que o Galvão nos disse ontem, a comunidade científica brasileira precisa debater melhor os modos de nós realizarmos essa política. Por vezes, a ideia vem com uma enorme, eu diria assim, transparência. A boa ideia tem que ser apoiada. Eu vou dar um exemplo. Por vezes, a ideia vem... Eu vou dar também um exemplo. Né? Exemplo de ideia que, para nós, assim, tem que ter todo o apoio. Quando o CNPq foi procurado pelo Ministério da Igualdade Racial com uma determinada proposta, nossa reação foi imediata. Vamos fazer, nós vamos colocar o mesmo recurso que vocês estão colocando e buscamos recursos de outros ministérios. Qual era a proposta? Bolsas para o exterior, sanduíche e pós-doc no exterior para mulheres, negras, indígenas e ciganas. Por que para mim isso é claro? Quando o pessoal da MRI, do MIR, nos procurou, a gente disse assim, olha, mas isso não tem dúvida. Isso aqui vai ajudar a aumentar a diversidade e a inclusão na sociedade brasileira. Nós teremos 85 bolsas no edital que está para sair, o programa Beatriz Nascimento, já foi anunciado o programa. Um exemplo de caminho que, às vezes, o professor Galvão costuma citar um líder indígena que disse assim, se vocês colocam que para certos editais tem que ter um indígena na coordenação, isso vai trazer um problema para a gente, porque os pesquisadores vão ficar atrás dos indígenas para colocar na equipe para poder ganhar edital. Tá? E aí eu dou um exemplo concreto, o edital da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Tinha vários mecanismos de inclusão, mulheres, negros, indígenas. O edital foi julgado e eu temia por esse julgamento, porque era um julgamento complexo. Chamei aqui a equipe técnica, pedi toda a atenção, e aí eles me trouxeram o resultado. Professor, não foi difícil, não. Todos os critérios foram contemplados. E eu disse para eles, porque vocês não sabem da missa à metade. Não quer dizer que teve essa inclusão toda, não. É que o pesquisador olha para o edital e ele vê assim, ó, como é que eu vou concorrer? Quantos de nós não foram chamados, Jean? Para concorrer no edital, é assim, bota o Jean de coordenador, porque o currículo dele é melhor do que o meu, para a gente... Isso não está errado, não está errado o pesquisador fazer isso, montar uma estratégia para melhor ganhar o edital. O que é ilusório é a gente achar que existe uma medida, um mecanismo fácil para aumentar a diversidade e a inclusão. Não tem. Tá? Então, portanto, é isso que nós estamos pensando e debatendo atualmente, queremos contribuições para avançarmos nesse sentido. Ou um comentário... Luíde aí, pessoa, sim. Ela fez um questionamento sobre como avançar em ciência e tecnologia se nós estamos amarrados em duas correntes, cenário macroeconômico, taxa de juros escorçantes, um arcabouço fiscal com limitação de recursos. Fala já. Excelente, excelente, Luíde. Então, vou voltar para a professora Elza. Primeiro, um prazer imenso, professora Elza, tê-la aí na audiência. A professora Elza é da educação, né? Veio para aqui para debater a política de ciência e tecnologia. Professora Elza, a senhora foi no alvo, assim como o Luíde. E o que eu posso dizer é que, às vezes, eu fico inquieto porque eu estou no CNPq. Então, assim, eu posso, como cidadão, dar opinião A, ou B ou C. E tem opiniões que eu dou como diretor do CNPq. As que eu dou como diretor do CNPq, eu devo ser cobrado se no fim do dia o que eu estou falando está sendo viabilizado ou não. Como cidadão, parte da minha luta, né? Então, o problema da educação é um problema que o CNPq contribui, mas não é o ator principal nessa, digamos assim, nessa mudança. Tá? Ou seja, é uma mudança que depende do Ministério da Educação, depende da sociedade brasileira, e o diagnóstico é exatamente o que a senhora fez referência. Nós temos uma concepção, nós estamos com a prática de educação básica, que é um grande problema na educação brasileira, o que a gente chama da pirâmide
invertida, nós temos mais qualidade. Nós temos qualidade internacional na pós-graduação, nós estamos comemorando o 5 da UFBA, mas quando você vai para a nossa educação básica, pergunta aí em que patamar que está o estado da Bahia. Tá? Então, nós temos um grande problema. E essas últimas tendências de reforma da educação básica diminuíram sob digamos assim, o tema da crítica ao conteudismo, reduziu dramaticamente a educação em ciência. Então, repensar a educação brasileira para fazer avançar uma educação básica de mais qualidade, uma educação básica voltada para a cidadania, certamente, mas a educação em ciência é parte da formação para a cidadania. Isso posto, o CNPq tem responsabilidade. O que é que eu posso lhe dizer, professor Elza? Assim que eu cheguei aqui no CNPq, eu rapidamente compreendi que o CNPq tinha instrumentos importantes de dar a sua contribuição na melhoria dessa educação. Alguns deles, divulgação científica de qualidade, Olimpíadas. Tá? Olha que a Olimpíadas nem sempre foi consensual entre educadores de que era a professora Elza certamente sabe disso, né? Devo dizer, professor Elza, que esse fim de semana eu vou passar o fim de semana trabalhando, acompanhando em Campinas a correção das provas e a premiação da Olimpíada Nacional de História. Para mim, que meu doutorado em História, é uma imensa felicidade ver o pessoal usando, quer dizer, fazendo a Olimpíada. Veja, a Olimpíada não resolve o problema da educação, mas ajuda. E como ajuda? Nós vimos recentemente o exemplo desse menino, eu acho que é da Bahia, inclusive, do Ceará? Acho que sim. Teve um da Bahia aqui também que ganhou. Teve um da Bahia aí que está com um enorme destaque, não? Ou seja, porque a educação, e aí a professora Elza sabe mais do que eu, é o território da complexidade por excelência. Não é um território que você possa ter uma medida única, não? Aliás, o esforço da inclusão na educação da sala de aula das pessoas com diversidade é um grande desafio na educação. Um grande desafio para o professor e para a escola, de lidar com pessoas que têm demandas e necessidades diferentes. Tá? E, portanto, eu diria que é o desafio da educação, assegurar a educação básica, de qualidade mínima, pública, gratuita, mas também dar atenção a essas pessoas que têm uma vocação, ou que têm um talento, ou que afloram um talento para certas áreas, seja para a área das artes, seja para a área das ciências. Tá? Então, Olimpíadas, divulgação científica, eu diria que são dois vetores essenciais, claro, na ação do CNPq. Por fim, Luíde, eu acho que o que você nos falou aí é absolutamente crucial. Aí eu fico exatamente na saia justa de dizer para você que eu só posso concordar. Por isso que eu citei com tanto gosto o ministro Alckmin, porque eu sei que ele é um dos que, digamos assim, tem, junto ao presidente Lula, tem se insurgido contra essa política macroeconômica, esse marco macroeconômico que nos fragiliza e que nos engessa. Tá? Então, eu subscrevo, eu transformo a sua pergunta num manifesto que eu, como cidadão, eu subscrevo. Sem um novo projeto de desenvolvimento econômico, e temos que pensar a natureza desse projeto, sem isso, a gente vai ficar roçando na superfície dos problemas, e a contribuição da ciência e da tecnologia será sempre uma contribuição limitada, porque a contribuição maior vem necessariamente com virá necessariamente com um novo projeto de desenvolvimento para o país. Muito bem. Tem mais perguntas aqui, Olival, para você. Deixa eu ver. Cristina pergunta se não vai criar uma área de interdisciplinaridade. Cristina Quintela. Cristina, essa pergunta é muito importante. Veja só, nós temos, até o momento, no CNPq, resistido à ideia de, e aí eu vou ser provocativo, tá certo? De nós colocarmos a interdisciplinaridade num cordão sanitário de um comitê.
tá certo? Todo o nosso esforço, desde que nós aqui estamos chegando, o professor Galvão tem enfatizado isso, é o esforço de convencer os CEAs e os comitês julgadores que a interdisciplinaridade é um valor e, pela via dos editais temáticos, enfrentar diretamente o problema da interdisciplinaridade pelo tema que você coloca no exame. Tá? Estava aqui o professor Gildásio, é um exemplo disso. Né? A gente falou de um desses editais que estão saindo agora. Interdisciplinaridade, o professor Gildásio não tem jeito, quer dizer, ou seja, ele é médico, ortopedia avançada, mas ele tem que lidar com, e está lidando com o desenvolvimento de células-tronco e tem que manter diálogo com o cara lá da física, que tem também diálogo aí com vocês, que é o meu amigo Antônio Ferreira. Tá? Porque é da natureza do tema que ele quer, e do problema que ele quer discutir. Então, Cristina, eu diria assim, é um tema para debate, nós não temos composição de dizer essa é a palavra final, mas eu diria assim, que pelo menos nesses primeiros meses nós estamos enfatizando muito isso. Nós herdamos alguns julgamentos que foram feitos em que esse problema apareceu, o problema de julgamento errado, a gente procurou atender na medida do possível, tá certo? Mas o nosso grande desafio é a gente fazer com que a ciência, como um todo, brasileira, tenha abertura para abordagem interdisciplinar. Ontem, o professor Galvão enfatizou a ideia, que eu sei que arranhou os ouvidos de muita gente, de que nós não podemos ter julgamentos de projetos estritamente quantitativos, e foi explícito em dizer, por exemplo, que julgar o mérito de um pesquisador pelo fator de impacto da revista na qual ele produz, isso tem que vir a ser o passado da avaliação da nossa ciência e não o futuro. Se não fosse por outras razões, porque com o advento da publicação aberta, os valores das taxas de publicação nas revistas internacionais estão estratosféricos. Nós estamos tendo que reajustar a política brasileira, aí em combinação com a CAPES. A CAPES, na verdade, é o grande protagonista disso, com o portal de periódico, nós temos que encontrar soluções nesse sentido. É o que a Cristina está dizendo, $3.000, exatamente. Às vezes mais, viu, Cristina? Cristina, quando nós chegamos na UFBA, na primeira gestão de João Carlos Salles, talvez o Ronaldo lembre, porque veja, a UFBA tem uma política de financiar a taxa de publicação. Tá? Portanto, 9 anos atrás, nós tivemos um debate, eu digo até quem era os protagonistas do debate, porque um é meu amicíssimo, que é o Thierry. E o debate era qual é o limite que você coloca para financiar a taxa de publicação. Quer dizer, qual é o limite, qual é o tanto do orçamento que você coloca para pagar a taxa de publicação. E o Thierry disse assim, quer dizer, primeiro o que eu disse? Eu disse para o Thierry, para o Ronaldo e para o Lírio, que eram os meus 3 interlocutores no momento, eu disse, não tem limite. E aí o Thierry, com um bom senso, que é próprio do Thierry, ele disse, mas rapaz, nós vamos falir a UFBA pagando taxa de publicação. Eu disse assim, também no meu estilo provocativo, eu disse, eu prefiro uma UFBA falida, com porradas de artigos publicados nas melhores revistas, do que uma UFBA boa de finanças, não permitindo a publicação em revistas internacionais. Mas hoje eu não poderia dizer mais a mesma coisa, seria uma imensa irresponsabilidade se eu dissesse, porque naquela época, 8, 9 anos atrás, Cristina, chegava para a gente taxa cara, Close-One, por exemplo, era $1.300. E você ainda negociava, baixava para $800. Hoje o patamar é 3.000, olha lá, porque tem revistas que estão cobrando $5.000 e algumas estão cobrando, anote aí, da ordem de $10.000. Então é isso que é a mudança no nosso cenário de publicação. Mas a gente derivou para um outro tema, e eu quero deixar esse tema de lado, relevante, mas a gente não tem como adentrar nesse tema.
Paulo, eu não estou te ouvindo, Paulo. Microfone. Paulo. Pronto, desculpa. Eu queria que o Pinheiro se manifestasse aí como nosso querido companheiro aí, pesquisador, amigo, e quem, na verdade, fez toda essa movimentação para que a gente ouvisse o nosso querido Olival. Por favor, Pinheiro. Obrigado, Paulo. Olival, gostaria de agradecer a você por você ter aceitado os nossos convites, né, das 3 coordenações para essa sua apresentação brilhante, como sempre. Agradecer também a todos os colegas que participaram, ao reitor, ao pró-reitor, a Cristina e outros colegas que tiveram presente durante a reunião, alunos de pós-graduação, para mostrar o interesse da comunidade da nossa instituição com relação aos nossos problemas do desenvolvimento científico regional. Eu queria também aproveitar para registrar a presença da professora Marília Goulart, que é a nossa coordenadora geral do Renorbio, da UFAL, né, que se encontra na sala. E eu gostaria só de ouvir de você um comentário breve a respeito se existe, já foi comentado superficialmente em outra pergunta, se existe alguma tendência dentro do CNPq, dentro do MCTI, com relação a uma melhoria nas desigualdades regionais. Como a colega falou, existe uma grande concentração de recursos no Sul, Sudeste, e o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, quando consegue alguma coisa, é 30%. E nossas agências, nossas FAPs, não têm, por exemplo, o dinheiro que a FAPESP tem, que a FAPEMIG tem, né, que a Fundação do Rio Grande do Sul tem. Então, é uma competição muito difícil para a nossa região. É muito, muito difícil, porque a gente não tem outras fontes de recurso, o número de instituições e de pesquisadores nas outras regiões é uma coisa que chama muita atenção, e no final, o Nordeste, o Centro-Oeste e o Norte, eu falo isso porque no CA que eu participo, basicamente, eu sou o representante do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Nós temos pouquíssimo número de pesquisadores na região, comparado com o Sudeste, por exemplo. Se você pegar o Nordeste tudinho, só São Paulo tem mais do que todos os pesquisadores, nível 1 e 2 da região Nordeste. Então, isso é um fator de desestabilização do sistema. Talvez isso seja uma razão, porque muitos dos nossos pesquisadores nordestinos, né, da região norte, centro-oeste, simplesmente ou vão embora do país ou vão para o sudeste. Então, seria bom um olhar diferenciado das agências, aí eu incluo também a CAPES e o FINEP, com relação a essa região, né, que é vítima de grandes desigualdades em todos os aspectos. O Pinheiro acrescenta aí, Olival, um aspecto interessante. Por exemplo, mostra claramente a nossa força na ciência e tecnologia. A Renorbio, por exemplo, surgiu em 2006, foi a aula inaugural em agosto, e naquela época nós tivemos um impulso muito grande, 40 milhões foi colocado aí pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Só para você ter uma ideia, hoje, cerca de 60% dos doutores de biotecnologia do Brasil são formados no Nordeste. No entanto, os recursos que nós temos para a rede é fraquíssimo, né? Houve uma queda substancial, mesmo assim, a gente mantém ainda a supremacia de formação de doutores em biotecnologia no Brasil. Eu acho que um olhar diferenciado para a gente deveria partir do CNPq, do Ministério da Ciência e Tecnologia, para voltar, de certo modo, à aplicação
de todo esse avanço, né, no desenvolvimento da nossa região, né? O que é que você fala sobre isso aí? Eu concordo integralmente com o que vocês estão dizendo, Pinheiro e Paulo. O marco que a gente tem hoje, que é a obrigatoriedade dos 30% para a região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, ele é claramente insuficiente, ele continuará sendo aplicado, mas ele é insuficiente, e nós temos que atacar esse problema, eu diria que por mais de uma frente. Por exemplo, o Pinheiro falou, por exemplo, na composição dos comitês assessores. Certamente o Pinheiro tem um mérito que eu diria que ele não está lá porque é da região Nordeste. Mas, na renovação dos CEAs, agora, essa renovação, eu devo dizer que o CNPq já atentava para isso. O que a gente fez foi botar a lente agora na renovação dos CEAs, botar a lente para aumentar, onde que a gente conseguiu assegurar diversidade regional, não tem nenhum CA que esteja concentrado na região Sudeste, e aumentar a diversidade de gênero. Não no patamar que a gente gostaria, mas aumentamos, como eu disse, aumentamos 10%. Tem outras medidas que nós estamos também discutindo que vão nessa direção, Paulo. Um projeto de fixação de doutores é um projeto que certamente ele vai ser feito com recursos do FNDCT, portanto, com, digamos assim, essa referência aí dos 30%. Agora, nós temos alguns problemas que a gente também precisa pensar. Por exemplo, recentemente nós temos tido um debate porque algumas FAPs têm levantado a ideia de que então um percentual do FNDCT deve ser distribuído entre as FAPs. Nós não estamos convencidos disso, ao contrário. E um dos nossos argumentos é exatamente que você tem uma heterogeneidade na composição das FAPs que não nos ajudaria com isso. Você tem, e não é um problema da composição dessa diretoria ou daquela diretoria, é um problema de formação histórica de alguns estados. A gente normalmente fala da FAP e FAPESP, claro. Mas note, por exemplo, só para ficar no exemplo, note que Pernambuco tem feito uma trajetória completamente singular dentro do Nordeste em relação à área de ciência e tecnologia. Aliás, agora, como a ministra pernambucana, eu fico impressionado, tá certo? Com, digamos assim, o número de pernambucanos para cima e para baixo. Mas uma das fontes digamos assim, desse lançamento de Pernambuco, deve ter outras fontes, mas um dos fatores, eu já disse isso num debate há tempos atrás aqui, eu queria reiterar, é que nós tivemos em Pernambuco um líder político que fez escola, se chamou Miguel Arraes. Miguel Arraes teve a decisão histórica de chamar Sérgio Rezende para ser secretário de Ciência e Tecnologia e assegurar ao Sérgio Rezende autonomia na execução da política da FACEP. Tá? Então, é um embate que a gente tem que travar no plano federal, mas nós temos que também travar no plano estadual. Sugiro até que você chame para um próximo debate o nosso presidente, aliás, eu acho que não, ele não integra os programas que estão aqui, o Manuel Barral, que é o presidente, para a gente discutir essa temática, né, a temática do Estado. Né? Mas, enfim, eu quero dizer que eu concordo integralmente e está na nossa mesa discutindo. Atualmente, nós estamos muito concentrados no problema da Amazônia, como apoiar a Amazônia, porque nós tivemos, logo que o governo Lula, então, foi eleito, apareceu o tema da Amazônia, deixou de ser um tema para garimpo ilegal para virar um foco das nossas atenções. Mas apareceram propostas que geraram enorme confusão. A proposta de criar um estudo sobre a Amazônia a partir de uma instituição de fora da Amazônia. E aí, com razão, as instituições científicas da Amazônia praticamente se rebelaram. Então, nós estamos, nesse exato momento, Paulo, examinando, no caso da Amazônia, como é que a gente pode, isso foi bastante debatido na SBPC, como é que a gente pode reforçar a rede de ciência e tecnologia já existente na Amazônia. Claro que será muito bem-vindo que atores de fora da Amazônia estudem a Amazônia,
mas nós temos o grande desafio de consolidar essas instituições que estão lá. Nós estamos, nesse momento, discutindo a possibilidade de aprovar um certo número de projetos adicionais que foram recomendados dos INCTs, e uma das razões, eu posso dizer para vocês, que está nos levando a examinar isso, é porque quando a gente vê essa lista dos que estão recomendados, tem um número significativo na região amazônica. Então é isso, concordo integralmente com as ponderações de vocês. É o nosso grande desafio. Tá mudo, Paulo, aí. Paulo, está sem som. Sem som. Eu estava falando tão bonito e estava apagado. Olha bem, nós agradecemos muito essa sua disponibilidade, o seu trabalho aí tão intenso, né? Nesse momento extremamente importante para o Brasil, para a restauração da nossa pesquisa. Agradecemos a presença de todos aí. Vocês veem que nós demos aula de democracia, de respeito à diversidade, à inclusão. São pessoas de diversos campos que participaram desse evento, né? Não só da biotecnologia. A biotecnologia, por natureza, é diversa, né? Ela é diversa, é inclusiva, e por isso nós agradecemos muito, e quem sabe, proximamente, nós podemos contar novamente com sua presença aqui, para que a nossa UFBA possa deslanchar, em particular, essa área de biotecnologia e também da área de saúde, da área de odontologia, possamos alcançar patamares melhores, né? E é o que a gente está aqui fazendo, viu, Olival? Por favor, suas últimas considerações. Será que tem mais um tempinho, Olival? Você tem? Tem. Você me permite, Paulo, por favor? Claro. Boa tarde, né, já a todos. Obrigado pelo convite de vocês para o nosso programa estar aqui presente nessas horas tão rentáveis com todos, ouvindo o professor Olival, e agradeço também a Ronaldo, ao nosso reitor também. É rápido, né? Eu queria dizer aqui que o nosso programa, Olival, não sei se vocês sabem, ele tornou-se 5, e eu queria aqui mais uma vez agradecer a você, porque o nosso programa foi um antes e depois de você, e aí está o resultado, que o programa tornou-se 5, ficou com nota 5 na última avaliação. Então, mais uma vez, a gente agradece todo o seu apoio da sua época, do João, e agora continuando com o professor Miguel e o Ronaldo. Então, a gente agradece muito por tudo isso. E dizer que estamos com saudades, e só um ponto que talvez não seja diretamente ao professor Olival, mas para a gente pensar, e talvez a gestão aqui da UFBA pensar, Ronaldo, enfim. Veja, o nosso programa aqui, eu vou exemplificar porque eu estou sentindo isso, é um programa que tem um número pequeno de professores, né? Ele está 5, mas tem um número que eu considero, não é pequeno, é o ideal, mas poderia ser mais. Então, e a gente tem sentido dificuldade, né? Não sei se o Ronaldo está aí ainda, a gente tem dificuldade de abarcar novos docentes para o programa, né? E isso eu estou vendo que, com o decorrer do tempo, talvez seja reflexo do que o Piero também possa ser um reflexo que o Piero falou, que você falou, e aí a gente está sentindo essa necessidade porque os novos docentes, eles não estão com vontade, eu não sei o que acontece, de ingressar no programa de pós-graduação. Então, também pode ser uma política nacional, talvez, de ver, né, de repensar também as nossas carreiras frente a isso, não é? Porque há uma necessidade, eu estou falando aqui localmente com relação a isso, de uma forma da gente atrair mais esses docentes para que eles possam fazer parte dos programas de pós-graduação. E talvez na forma de fazer um concurso, não é? Porque tem tido concurso, mas isso não é revertido nem, eu acho que o Piero pode aqui me afirmar, acho que nem 1% isso é revertido para a gente, eu quero dizer, para pós-graduação também. Então, eu tenho essa preocupação que talvez
né, a UFBA, né, tenha que repensar essa forma de concurso também para apoiar a pós-graduação, que seja para pós-graduação, como outras universidades já fazem, como, por exemplo, a UFMG, que eu saiba, a UFRN, não é? Então, eu tenho essa preocupação. O UFPE também. Entendeu? Então, a gente tem que fazer alguma coisa, não só local, mas em nível nacional, porque, senão, eu acho que os esforços que a gente faz, eles não são suficientes sem a adição de outros, né? Então, a gente tem que ter equipes, enfim, para tudo isso contribuir. Então, é isso que eu gostaria de colocar e agradecer. Fiquei feliz de ouvi-lo e vê-lo, Olival, e a todos aqui presentes. Obrigado. Obrigado, Jean. Eu comento e também faço já meus agradecimentos. Mas eu vi também aí que o Roberto Guimarães estava aí, Roberto Bastos Guimarães, um amigo de longa data. Jean, eu acho que você apontou corretamente que há uma dimensão talvez específica à UFBA, não? Mas eu acho que é um problema que a gente precisa se debruçar, porque pode ser que tenhamos também componentes externos influindo nisso. Porque tudo que você me fala, às vezes, foi falando, eu fui pensando, isso se relaciona com a temática que a gente tem se preocupado, que é o problema do afluxo de carreiras para a ciência no Brasil. Não? Nós temos indicadores preocupantes. Veja, nós tivemos uma queda no número de doutores que nós estamos formando por ano. Nós chegamos a formar 24 mil doutores por ano e estamos nos 20. Foi só um efeito da pandemia? Nós não sabemos ainda, nós temos que debater sobre esse problema. Nós tivemos um outro indicador que foi a queda, a redução no tamanho da produção científica brasileira comparado com o mundo. É o estudo feito pela Sabine Righetti, da agência Bore. Está disponível aí na rede. Você bota Righetti, Bore, e vocês vão ver. O Brasil está, digamos assim, na metade dos países que reduziu a produção científica. E no estudo da Righetti, o Brasil, a base dela foi a Web of Science, o Brasil teve a maior redução no mundo, equilibrado com um país, Ucrânia, que vocês sabem que é um país de grande tradição científica, mas está em guerra. Né? Então, assim, a redução, a gente pode dizer, a redução foi quase o custo de uma guerra. Foi só o efeito da redução orçamentária? Certamente a redução orçamentária, certamente a pandemia teve impacto nisso, mas nós precisamos acompanhar esse problema com mais atenção, porque pode não ter sido só isso. Pode, por vezes, a sociedade é assim. A gente não se dá conta e, de repente, explode certas coisas. Não? O negacionismo científico, aqui no Brasil, você já foi o último governo. Mas como é que você explica o negacionismo científico que apareceu em países como a França, bolsões anti-vacina? Não? Então, há fenômenos aí que a gente precisa acompanhar. Agora, uma nota positiva sobre isso, aquele tema lá da gente atrair gente de volta e segurar os nossos aqui, ele deve estar lançado aí na forma de uma chamada até o final do ano. Eu acho que vocês têm um enorme desafio de botar o mapa, ver assim, olha, quem é que está com passe à venda, quem é bom que está com passe à venda, dentro ou fora do Brasil, brasileiro ou estrangeiro, e atraí-lo. E usar também os recursos que a Bahia tem, ou seja, você vai aí, não é só para trabalhar com negócio de foto com o Pinheiro, não. Vai aí para morar em Salvador, que é uma cidade muito interessante, né? Eu sempre comento uma coisa que eu gostei muito da UESC, lá em Ilhéus. Durante um tempo, eles tinham um cartaz chamando para os concursos da UESC. Sabe qual era a foto que tinha no cartaz? Era das praias de Ilhéus. Então, assim, fica atento para esse edital. Antes, a gente vai ter um outro edital
de PDJ, mas o de pós-doutorado e de PV, mas o edital que vem mais adiante é mais robusto, mais vitaminado, e vocês devem correr atrás. Finalmente, gente, o prazer foi todo meu conversar com vocês três hoje, e com todos aqui. Vocês sabem, como eu disse, por caminhos diferentes, eu tenho laços de amizade. Com o Pinheiro, eu sinto falta de estar na Bahia, porque a gente tinha uma conversa que às vezes era na madrugada, ele me ligava para atualizar, às vezes a fofoca, às vezes as coisas sérias, ou então no café da manhã, no mercado do Ceasa do Rio Vermelho. Agora, a última coisa aí, Jean, você agradeceu aí a gestão, eu acho que a gente teve um papel, mas eu acho, aí eu disse isso quando a Marilúcia Moura fez um balanço da gestão do João, que tem continuidade com o Miguel, eu disse a ela assim, olha, o que eu acho que a gente fez de mais importante na UFBA e na Pró-Reitoria de Pós-Graduação foi reintegrar a UFBA com a mensagem seguinte, aqui é a casa de todos vocês que são da UFBA. Tá? Eu acho que isso foi talvez a maior contribuição que a gente deu. E aí, me perdoe, Pedro, eu tenho que fazer uma referência a você de novo. Tá? Com um mês que eu estava lá na Pró-Reitoria, tem uma reunião lá, um negócio de Sumaio, e tem uma briga fenomenal do Pinheiro. Só faltava, sabe, que quando ele briga para valer. Tá? E saí da reunião, eu fui ver quem é Pinheiro. Olhei o currículo de Pinheiro, e a minha conclusão foi a seguinte: Pinheiro tem que se sentir uma pessoa da casa. A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação tem que ser a casa para os Pinheiros, os Jeans, os Paulos, que a UFBA tem. Né? E é assim, por essa determinação, que não foi só da minha cabeça, era uma orientação explícita do reitor João Carlos Salles, que era preciso recoesionar a UFBA. E foi assim que a UFBA atravessou, inclusive, o período, digamos assim, reconduzindo o João Carlos no segundo mandato, e com a eleição também em chapa única do professor Paulo Miguel. Essa sabedoria política, eu acho que teve muito a maestria da liderança do João Carlos Salles, mas ele conseguiu despertar na UFBA essas forças que a UFBA tem e que, por vezes, os pesquisadores da UFBA faziam assim, não, eu faço minha pesquisa de qualidade, eu tenho as minhas conexões nacionais e internacionais, e a UFBA que se ferre. Tá? Então, a mudança dessa atitude, eu acho que foi o nosso maior legado, e eu digo isso porque eu acho que esse é um legado que a gente tem que trabalhar e retrabalhar para que ele não se perca de novo. Muito obrigado. Um grande abraço. Tchau, tchau a todos. Uma boa tarde. Boa tarde, até a próxima vez. Parabéns a todos.